Olá, eu sou o professor Luiz Rezende, começando mais uma aula de conhecimentos bancários. Eu vou começar a trabalhar com você hoje um dos temas que desabam em prova, não só do Banco Central do Brasil, mas para todos os bancos públicos, desde o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, que são os bancos federais, as instituições bancárias federais, até os bancos regionais, né? Então, se você se prepara para qualquer um desses concursos, é interessante porque, tradicionalmente, cai em prova a abordagem sobre a estrutura e a característica do próprio Banco Central. E o Banco Central, ele se encontra em um local específico na estrutura do sistema financeiro nacional, e esse local específico, ele é muito importante para os bancos, né? Então, é óbvio, né? Se você for prestar concurso para o próprio Banco Central do Brasil, as questões vão ser abordadas sobre sua estruturação, sobre as suas responsabilidades, sobre o seu papel. Mas, fundamentalmente, se você for prestar um concurso para algum banco propriamente dito, escriturário ou técnico bancário, no dia a dia do banco, no dia a dia da instituição bancária, é muito, mas é muito importante você saber qual é o limite do relacionamento entre o cliente, o banco e a instituição bancária. Então, nesse sentido, nesse aspecto, é fundamental entender exatamente esse funcionamento que eu estou pontuando, exatamente esse funcionamento que eu vou começar a pontuar com você. O Banco Central do Brasil, ele sofreu no primeiro semestre de 2021 uma mudança significativa, foi aprovada a sua autonomia. Isso tem mais consequência, digamos, política do que consequência operacional. Então, muita gente que estuda para banco ficou um pouco assustada. Pô, professor, eu estudo há anos para banco, há anos que eu estudo a estrutura do Banco Central do Brasil. Agora essa autonomia mudou tudo. Então eu tenho que reestudar, eu tenho que reaprender. Na verdade, não. Vamos lá, com calma, com carinho, vamos nos entender. Então, como eu trabalhei com você anteriormente, o sistema financeiro internacional, que agora é chamado de sistema financeiro global e que é pautado em acordos internacionais, os chamados acordos de Basileia, que é pautado em instituições como o Sistema Financeiro Nacional, como Fundo Monetário Internacional, como, por exemplo, a Organização Mundial de Comércio e por aí vai. Então, né, as instituições, essas instituições, elas determinam aquilo que é o chamado mercado global. Só que do que adianta você ter um mercado global e um sistema financeiro internacional, um sistema financeiro global, se efetivamente cada país não tem sua estrutura? E eu trabalhei com você a estrutura, que é justamente a estrutura do sistema financeiro nacional. E só lembrando que ninguém presta concurso para o sistema financeiro nacional, né? Ninguém trabalha no sistema financeiro nacional, porque como o próprio termo sistema diz, ele é, na verdade, uma área, é, na verdade, literalmente, um sistema que ele é um sistema imaterial, ou seja, ele é um setor, é uma área da economia brasileira, né? E o sistema financeiro nacional, ele tem as instituições. Instituições que se dividem em instituições normativas e instituições de intermediação. Então é interessante porque você presta concurso tanto para trabalhar nas normativas, Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, que é um edital que tem real perspectiva, como entidades de intermediação, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banrisul, Banese, Banco de Brasília e por aí vai. Mas o que eu quero pontuar com você é justamente o relacionamento entre o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil. Eu vou trabalhar nessas aulas conseguintes estruturas das entidades normativas.
Então eu vou detalhar o Banco Central, que é essa aula, posteriormente eu vou detalhar o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, e aí eu entro nas entidades, Comissão de Valores Imobiliários, Conselho Monetário Nacional e as demais entidades normativas. Mas essas duas entidades, as mais importantes entidades normativas, então, só para a gente se lembrar, as entidades normativas, elas não vendem produtos e serviços bancários para mim, para você. Na verdade, as entidades normativas, elas determinam política financeira e monitoram. Então, se a gente for dividir aqui tarefas, digamos assim, se a gente for determinar responsabilidades, o Conselho Monetário Nacional, ele é o definidor. Ele define política financeira no Brasil. Então, por exemplo, né, quando senta o Paulo Guedes, o seu secretário do Tesouro e o presidente do Banco Central, que formam, né, o Conselho Monetário Nacional, então olha que interessante, né? O presidente do Banco Central, que é indicado pelo presidente da República, ele tem assento no colegiado do Conselho Monetário Nacional. Por quê? Porque é evidente que aquilo que é decidido aqui é executado aqui. Então aqui define-se política monetária e aqui se executa política monetária. Mas cuidado, executar política monetária é diferente de atuar no mercado financeiro. Quem atua no mercado financeiro são as entidades de intermediação, como por exemplo o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Então aqui, ó, acabou agora, em maio de 2021, acabou de ser alterada a política do cartão de crédito. Então, em concurso de banco, inclusive em atualidades, né, cai tanto conhecimentos bancários, que é a matéria mais pesada, como atualidades do mercado financeiro. E em maio de 2021 acabou de ser alterada pelo Banco Central sobre diretriz do Conselho Monetário Nacional a política do cartão de crédito. Quando eu for trabalhar produtos e serviços bancários, quando eu for trabalhar particularmente cartão de crédito, eu vou trabalhar essas mudanças que acabaram de acontecer. Então, o Banco Central do Brasil, ele executa aquilo que é definido pelo Conselho Monetário Nacional, essa estrutura. Opa, peraí. Então, tanto o Conselho Monetário Nacional quanto o Banco Central do Brasil, eles são autarquias federais. Eram, porque o Conselho Monetário Nacional continua sendo uma autarquia federal, vinculado ao Ministério da Justiça de forma finalística, Ministério da Economia de forma finalística. Mas, no primeiro semestre de 2021, como eu comentei, foi aprovada a autonomia do Banco Central. Deixa eu falar uma coisa sobre a autonomia do Banco Central. Dar autonomia para o agente executor de política financeira é uma política liberal, né? Então, os países que têm uma orientação liberal que estabelecem isso, né? Que estabelecem essa política. Mas o fato é que quem propôs no Brasil pela primeira vez, né, a grande candidata que propôs pela primeira vez a autonomia do Banco Central foi a Marina Silva. Naquela eleição, não a que elegeu o Bolsonaro, que elegeu a Dilma, que o segundo turno foi a Dilma contra o Aécio. Então foi nessa eleição que a Marina Silva, eu não sei se você lembra, né, ela estava em primeiro, depois ela começou a cair, nem foi para o segundo turno, ela propunha a autonomia do Banco Central, que acabou sendo formalizada em 2021, porque já era uma política do Paulo Guedes, já era uma proposta do governo do então candidato Bolsonaro, mas o primeiro ano de governo não foi possível, o segundo ano teve a pandemia, e no terceiro ano, né, em 2021, foi determinada a autonomia do Banco Central. Nada que eu for falar para você de funções do Banco Central, de atribuições do Banco Central, muda. A mudança é uma mudança operacional, de mandato do presidente do Banco Central. Então, na verdade, é uma definição mais, repito, política do que operacional. Vamos lá, vamos para as definições do próprio Banco Central do que ele é. Vamos para a leitura aqui do material que eu preparei para apoio para a aula, justamente para a gente contextualizar.
Ops, fui longe demais aqui. Deixa eu voltar um pouquinho pro material que eu vou trabalhar agora. Olha só, então o Banco Central do Brasil, ele, né, então olha que interessante, né? O próprio site do Banco Central diz que o Banco Central é uma autarquia federal, não é mais, é uma autarquia especial agora. Mas eu vou trabalhar disso no momento correto, eu vou trabalhar isso no momento adequado, e aí nós vamos entender. Mas eu não acho que isso seja, digamos, não acho que isso seja o foco, né, da abordagem em concurso. Ele foi criado em 31 de dezembro de 64 e é um órgão normativo, como eu comentei, do Sistema Financeiro Nacional. Executa as políticas definidas pelo Conselho Monetário Nacional e tem função tanto de fiscalização quanto de controle de instituições bancárias, quanto da execução de políticas do sistema financeiro. Então vem comigo. Ó, por exemplo, eu acabei de dizer para você que sobre orientação do Conselho Monetário Nacional, que define política financeira no país, o Banco Central executa essa política. Mas quando nós dizemos executar essa política, nós dizemos aplicar a regulamentação e fiscalizar que os bancos cumpram essa regulamentação. Tem uma coisa interessante, os bancos eles comem pianinho na mão do Banco Central. E por que os bancos comem pianinho na mão do Banco Central? Vou te dar um exemplo. É óbvio que o Banco Central tem vários instrumentos, como o Open Market, redesconto, reservas compulsórias, termos que nós vamos trabalhar no momento adequado, para controlar a política financeira. Então, por exemplo, vamos supor um exemplo abstrato, não que seja exatamente isso que aconteceu. Vamos supor que o Banco do Brasil, que é, na verdade, o Banco do Crédito Rural, né? O Banco do Brasil ele atua em múltiplos serviços e produtos do mercado, mas o Banco do Brasil ele tem como um dos seus principais produtos bancários o crédito rural. É o Banco do Crédito Rural. Então, o pequeno produtor rural ele vai lá, pega empréstimo e o Banco Central fica regulamentando essa política executada pelo Banco do Brasil. Se tiver muita reclamação no Banco Central do cidadão, da pessoa física ou jurídica, sobre a aplicabilidade do crédito rural, o Banco Central do Brasil ele pode, por exemplo, desabilitar o Banco do Brasil de operar esse produto bancário. Então, é complicado. E quais as funções do Banco Central que é efetivamente o que cai na prova? Vamos lá, vamos para o material para a gente desenrolar. Bom, inicialmente, uma das funções, né, do Banco Central do Brasil é fiscalizar as instituições financeiras e aplicar as penalidades previstas. Vem comigo. Na sua prova, eu acho que é mais importante saber o que não vai cair do que o que vai cair. Porque essa lei, né, de 64, que criou o Banco Central do Brasil, inclusive um comentário importante. O Banco Central do Brasil e o Conselho Monetário Nacional foram criados no mesmo dia, 31 de dezembro de 64. Então, a lei, ela fala de muita coisa técnica, fala de muita coisa que não cai nem para economista. Então, na verdade, aqui a minha função, né, a minha tarefa nessa aula, mais do que tudo, é te dizer o que cai, e mais do que dizer o que cai, a minha tarefa é te dizer o que não cai na prova. Então, não vai cair quais as sanções, vão cair as ferramentas, que isso eu vou trabalhar posteriormente. Que ferramentas o Banco Central utiliza para sancionar, para punir a instituição de intermediação. Mas não vão cair quais, digamos, as regras para apenamento. Então, a primeira função do Banco Central é exatamente essa que está aqui. Ele fiscaliza a instituição de intermediação sobre bases de regulamentações que ele mesmo criou e ele pune essas instituições. O Banco Central do Brasil, ele inclusive pode proibir, em última instância, um banco operar no Brasil. E aí eu me lembro que o meu saudoso pai, ele trabalhava, né, numa empresa numa cervejaria, trabalhava na contabilidade, e ele tinha conta num banco chamado Banco Francês e Brasileiro,
que na verdade é a empresa que, né, ele tinha como salário nesse banco. E esse banco ele teve grandes dificuldades com o Banco Central do Brasil, porque era um banco binacional, que na época estava em moda, né, ter bancos binacionais, e ele teve muito problema e ele chegou a ser desabilitado em vários produtos e serviços bancários. Então a primeira palavra que você tem que memorizar de funções do Banco Central do Brasil, né, é a palavra fiscalizar. Mas tome cuidado, né? Fiscalizar quem? O Banco Central do Brasil fiscaliza as instituições bancárias. Voltando para as características do Banco Central, administrar a dívida interna. Então, voltando lá para o material, olha que interessante, uma outra função do Banco Central. Quando é dito, né, pelo próprio Banco Central, inclusive, que uma das suas funções é administrar a dívida interna, isso tem uma relação de causa e efeito. Vem comigo. O Brasil é uma república federativa em que os estados e o Distrito Federal e os municípios têm autonomia relativa. Então, a autonomia dos entes da federação não chega a ser tão grande quanto, por exemplo, os Estados Unidos da América, em que literalmente você tem estados com um nível muito grande de autonomia, a ponto de um estado ter pena de morte, outro não, a ponto de um estado ter urna eletrônica e o outro voto no papel. Aqui no Brasil não, né? Aqui no Brasil o conceito federativo é maior. Mas você tem a dívida interna. Você tem tanto a dívida interna dos entes perante a União, quanto a dívida da União perante os organismos internacionais. Mas, na verdade, a dívida do Brasil com a FMI, ela já foi superada, né? O Brasil, durante muito tempo, ele andou de forma mancando por conta dessa dívida externa que foi paga. Mas quem administra a dívida interna, do ponto de vista da rolagem da dívida, é o Banco Central. Então, outro elemento do Banco Central é de administrar a dívida interna. E aí, quando se fala de administrar, é justamente negociar parcela, negociar abatimento, negociar pagamento com um título podre, né? Por exemplo, precatório e por aí vai. Voltando no material, o próximo elemento é controlar e fiscalizar o crédito. E aqui eu queria pontuar um elemento mais importante. Eu queria dar uma particularizada, porque quando se fala isso, quando se fala de controlar e fiscalizar o crédito, talvez essa seja a função mais importante do Banco Central. Talvez essa seja a função mais relevante do Banco Central. Vem comigo, vamos entender o que é isso. Como que o Banco Central do Brasil ele controla o crédito? No decorrer das aulas, na verdade na próxima aula, eu vou trabalhar com você o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Então, por exemplo, quando você parcela alguma coisa no cartão de crédito, quando você compra alguma coisa à prestação, quando você vai nas Casas Bahia e compra uma televisão no carnê, quando você financia um imóvel, um automóvel, quando você pega dinheiro emprestado, a taxa de juros é determinada pelo Banco Central e, em particular, pelo Comitê de Política Monetária, que é um dos comitês internos do Banco Central do Brasil. E aí, quando se fala de controle, se fala de duas formas de você executar política monetária. Lembre que sempre sob orientação teórica do Conselho Monetário Nacional. Então, por exemplo, vamos supor que a ordem do Conselho Monetário Nacional é que você aumente o consumo, que você potencialize o consumo. Tem um grande debate no Brasil que, sem entrar em polêmicas que não nos interessam, afinal de contas é história, o governo Lula, ele fez uma escolha. E qual foi a escolha do governo Lula? Que teve consequências positivas e negativas. Foi incluir uma parcela significativa da população que estava excluída do sistema financeiro, que nem tinha renda para consumo, muito menos para ter produtos e serviços bancários, e essa inclusão foi justamente uma inclusão pelo consumo. Bolsa Família, FIES, Minha Casa Minha Vida,
redução dos IPIs, dos impostos dos eletrodomésticos e a inclusão social pelo consumo é polêmica. Tem gente que defende a inclusão por oportunidade de emprego, tem gente que defende a inclusão por divisão de renda, mas foi feita uma escolha da inclusão pelo consumo. E depois que foi feita essa escolha da inclusão pelo consumo, é difícil você fugir disso 100%. Né? O governo Temer e o governo Bolsonaro não extinguiram, por exemplo, o Bolsa Família. Mesmo que tenham dado, digamos, menor importância, porque era uma política pública de outro governo. Mas veja agora, na pandemia, como o auxílio emergencial ele movimentou o sistema financeiro, porque ele permitiu que uma parcela da sociedade que não tinha acesso ao consumo ou que teve dificuldades do acesso do consumo por conta da diminuição de renda advinda da pandemia, voltasse a consumir. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque aí você decide se você aumenta a taxa de juros, aumenta a taxa Selic para você restringir o consumo, ou você diminui a taxa Selic para você aumentar o consumo. Simplificando, decide se o dinheiro fica mais caro ou mais barato. Perfeito? Então, nesse contexto, é exatamente isso que é a função de controle do Banco Central do Brasil. Continuando, e eu vou listar as outras três rapidinhas para não perder tempo. Vamos lá para o material. O Banco Central do Brasil também tem três outras funções, que é autorizar o funcionamento das instituições, garantir o poder de compra da moeda e ser o depositário de moeda estrangeira no país. Então, vem comigo. Em primeiro lugar, é ele que, como eu comentei, autoriza os bancos a atuarem no mercado nacional. Se você quiser abrir um banco, se você quiser criar um banco e fazer empréstimo para as pessoas, quem vai determinar se você pode atuar no sistema financeiro é o Banco Central. Então, autorizar o funcionamento das instituições financeiras, garantir o poder de compra da moeda. Ele é o garantidor, garantir o poder de compra da moeda. Da moeda, o real, né? Como que você garante o poder de compra da moeda? Deixando o real mais forte ou mais fraco em comparação ao dólar. Então, na verdade, a função econômica do governo, a função econômica do sistema financeiro nacional é sempre deixar o real muito valorizado. Será? Será que se nós tivéssemos o real mais valorizado do que o dólar, sei lá, né, numa situação completamente utópica, isso seria 100% positivo? Não sei. Porque se o real, na atual balança comercial, ficasse muito valorizado frente ao dólar ou ao euro, que é mais valorizado do que o dólar, eu acho que nós teríamos muita dificuldade na exportação. Né? As pessoas não comprariam de nós. Por exemplo, quando o dólar está caro, quando o real está desvalorizado, você não vai para Miami comprar. Você não vai para o Paraguai comprar. Quando o real está valorizado, aí vale a pena. Então, os compradores, né, do agronegócio brasileiro pensam da mesma forma. Então, esse controle do poder de compra da moeda, valorizando e desvalorizando, é determinado pelo Banco Central. E, por fim, ele é o depositário de moeda estrangeira. Depositário de moeda estrangeira. Aconteceu uma situação comigo, eu recebi, para uma amiga, na verdade, isso há 20 anos atrás, um depósito de um valor muito alto da família dela da Irlanda, que depositou um valor na minha conta, e aí eu gentilmente cedi minha conta, da Irlanda em dólar para o Brasil, né? E aí eu fui chamado pelo Banco Central, e aí para explicar por que aquela grana tinha entrado na minha conta, porque ele é o depositário de moeda estrangeira. E aí eu expliquei toda a situação, estavam achando que eu era um mega traficante internacional. Perfeito? Então essas são as funções. E continuando, para a gente contextualizar rapidinho, olha só, quais os nomes que o Banco Central tem? Agente financeiro do governo, é ele que é o agente financeiro do governo, é ele que opera financeiramente com o governo, é a autoridade monetária do Brasil, é o Banco dos Bancos. Vem comigo, vamos entender esse conceito do Banco Central do Brasil, ser o Banco dos Bancos. Os bancos, vamos pegar o exemplo do Banco do Brasil. Os bancos públicos e privados que nós abrimos conta,
eles precisam depositar um percentual no Banco Central de todos os depósitos à vista que os correntistas fazem. Isso chama-se reservas compulsórias, tema de aulas futuras. Então, eu só quero que você entenda isso agora. Então, por exemplo, tudo que você deposita no seu banco, um percentual vai lá para o Banco Central depositado. É obrigatório, reserva compulsória. Não é reserva facultativa. E por que o Banco Central ele recolhe esse dinheiro? Para garantir que o banco não quebre, para garantir que o banco cumpra com as suas obrigações, para garantir que o banco ele não movimente no mercado financeiro 100% dos depósitos. Porque é assim que o banco ganha dinheiro, né? O banqueiro ganha dinheiro fazendo dinheiro com o nosso dinheiro. Então, as reservas compulsórias fazem os bancos abrirem uma conta no Banco Central e depositarem. E, inclusive, o Banco Central ele pode colher esse dinheiro. O Banco Central ele pode fazer o recolhimento. Em que sentido o Banco Central pode fazer o recolhimento? Ele pode fazer o recolhimento justamente emprestando dinheiro para o banco. Ele pode fazer empréstimo de dinheiro para um banco que está falindo, mas aí isso chama redesconto, é um dinheiro muito caro. Porque para o banco normal, ele pegar dinheiro do Banco Central é porque ele está na pré-falência. E isso é muito caro. Perfeito? Então, voltando aqui para o conceito, voltando aqui para os termos, banco emissor, pois é responsável pela emissão da moeda e controle de fluxo, e gestor do sistema financeiro. Vamos lá, vem comigo. O banco é emissor do quê? O Banco Central do Brasil, ele controla a emissão da moeda. Você lembra, uma coisa é emitir a moeda, a outra coisa é fazer dinheiro. O Banco Central do Brasil não faz dinheiro. Fazer dinheiro o Alphacom, ele não deposita dinheiro na minha conta em espécie, né? O Evandro Guedes, o nosso CEO, ele não vai lá na boca do caixa e fala, tá aqui o salário do Rezende, uma em cima da outra. Na verdade, ele faz uma transferência de valores agregados à conta do Alphacom para a minha conta. E eu faço dinheiro quando eu vou na boca do caixa, ou quando eu vou no caixa eletrônico e saco o dinheiro. Isso é fazer dinheiro. O Banco Central, ele não faz dinheiro, ele emite o dinheiro. Ou seja, ele aperta o botão lá da casa da moeda e faz a impressão do dinheiro. E, finalmente, voltando, é o gestor do Sistema Financeiro Nacional, responsável pela fiscalização das instituições financeiras. Vem comigo. Então, você percebeu que, na verdade, quem põe a mão na massa é o Banco Central. O que eu sugiro para você? Quando cai questão de Banco Central em prova, e aí o Banco Central, atenção, ele sobe os juros, e a próxima aula vai ser de taxa Selic, onde eu vou particularizar isso, quando o governo ele tem uma preocupação inflacionária. Ou seja, quando você tem a inflação muito alta, você dá uma restringida no consumo, você dá uma diminuída no consumo, para que você tenha menos procura, portanto, mais oferta e os preços baixem. Isso é macroeconomia. Perfeito? Então, o que cai na prova é quais as funções do Banco Central e quais são os apelidos, digamos assim, do Banco Central do Brasil. Perfeito? Então, essa foi a apresentação inicial, né? Eu não termino por aqui, tem muita coisa ainda para falar do Banco Central, em particular da sua comissão mais importante, que é o Copom. Espero que você tenha entendido o que é o Banco Central e como ele se localiza na estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Muito obrigado.